A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Lição 6 hoje, que vai falar da condição dos gentios sem Deus. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, né, a tua santa palavra. Então, o texto áureo diz assim, está em Efésios 2:11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Amém? Verdade prática diz: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, é exatamente isso que nós vamos ver nesta lição 6. Né? Outra hora sem Deus, mas por meio de Cristo, os gentios, os que não faziam parte do povo judeu, se tornaram descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, verso 11 e 12, e no livro de Romanos, capítulo 4, verso 12 ao 14, amém? Depois leiam. O objetivo geral da lição é esclarecer de que os gentios estavam privados da promessa messiânica. Objetivo específico são 3. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Segundo, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E terceiro, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Amém? Então, a introdução diz: então, nesta lição, veremos que o autor de Efésios, Paulo, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração, antes da salvação, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, né? Estavam distante de Deus, distante de Cristo. Então, primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, estavam separados de Israel. Terceiro, alienados quanto à promessa. Quinto, sem esperança. E sexto, sem Deus no mundo. Então, quando Paulo está escrevendo, aqui no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que os gentios estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Né? Vamos lá. Tópico 1, chamados incircuncisão. Ponto 1, o conceito de circuncisão. Então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Conhecido aqui entre nós como a operação da fimose, né? Então, era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. Então, qual era o significado, qual era o objetivo ali da circuncisão? Era, de uma forma externa, dizer quem pertencia e quem não pertencia ao povo judeu, quem não tinha ou quem tinha uma aliança com Deus, né? Gênesis 17, capítulo 10, diz assim: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, né? Então era ali uma ordenança do próprio Deus, né? A circuncisão. Então, o procedimento era realizado
no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, né? Gênesis 17:12 vai dizer: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e quem não forem descendentes de vocês. Então, todos que estavam ali em Israel, ou melhor, todos que estavam ali entre o povo judeu, se tivesse algum estrangeiro que foi comprado a dinheiro, nascesse um menino ali com 8 dias, ele também tinha que ser circuncidado. Então, quem não era circuncidado era tido como um incircunciso. Portanto, era excluído da aliança, né? Gênesis 17:14, olha o que vai dizer: e o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada de seu povo. Ele quebrou o meu pacto, né? Ou seja, não tinha uma aliança com Deus, não fazia parte do povo judeu. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? Então, até quando a filha de Faraó encontrou Moisés ali naquele cesto no rio, quando ela levanta o menino, não só pela vestimenta, mas quando ela levanta o menino, ela já reconhece que ele é um judeu, né? Ela mesmo diz, quando pega o menino, ela diz: esse vem dos judeus. Por quê? Porque ele já estava circuncidado, né? Ponto 2. O significado religioso da circuncisão. Então, o seu significado religioso apontava para a santificação, né? Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, para que toda a terra, porque toda a terra é minha. O verso 6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, né? Então, o que significava ali a circuncisão? Então, apontava para a santificação, apontava para como propriedade peculiar de quem? De Deus, né? Então, esse era o significado da circuncisão. Dizer que ele era uma propriedade particular, peculiar de Deus, né? Então, havia ali muita corrupção, práticas de idolatrias, estava ali fortemente relacionada com a sexualidade depravada, né? Então, a circuncisão simbolizava o quê? A aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né? Então, a circuncisão dizia: não, você é puro, você é santo, você é separado, você é escolhido, né? Então, havia ali muita depravações, né? A Bíblia mesmo vai nos dizer, já deixei separado aqui para a gente ganhar tempo, né? Em Jeremias 5:7, a Bíblia vai dizer, Jeremias 5:7, como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos, né? Então ali havia prostituição, havia depravações, né? Sexualidade. Oséias capítulo 4, verso 14. Olha que a Bíblia diz: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteraram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviaram e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Paulo
vai dizer em Gálatas, capítulo 5, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impurezas e lascívias, né? Então era o que havia muito ali entre os gentios, né? Muitas depravações, muitas práticas de idolatria, corrupção, uma sexualidade depravada, né? Então era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos, né? Então, se o judeu ali que era circuncidado, quando encontrava alguém que não era circuncidado, ele evitava falar, evitava estar junto, evitava estar perto, né? Atos 11, 2 e 3 diz: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles, né? Então ficaram escandalizados com o que Pedro fez, né? Ponto 3, a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva, né? Então, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, como Paulo diz em Efésios 2, verso 11, na parte B. Então, a boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita, né? Romanos 2,29 diz: a que foi feita onde? No interior. Aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Então, Paulo está dizendo que a circuncisão não se trata apenas de uma operação externa, né? Não é apenas mais cortar ali o prepúcio, né? do órgão sexual masculino, mas que agora é do coração, né? Ou seja, a circuncisão ela estava no coração, né? Deuteronômio capítulo 30, se não me falha a memória, já no Antigo Testamento já dizia isso, né? Que a circuncisão seria no coração. Então, assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, conforme Gálatas 6,15, né? Então, a circuncisão foi ali e é até hoje, né, uma prática de religiosidade entre os judeus, né? Mas hoje a circuncisão é ser uma nova criatura, né? Então, hoje eu preciso me circuncidar, você precisa não, né? Nós não precisamos, mas os judeus, eles fazem isso até hoje, porque é uma prática, uma tradição ali dos judeus, né? Ponto 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas, capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei, né? Então, Paulo está dizendo aos gentios, né? Havia ali a discussão, só quem tem aliança com Deus, só quem tem pacto com Deus, é quem está circuncidado. E Paulo está dizendo, olha, necessariamente de nada serve, né? E se vocês se circuncidarem, precisam também cumprir toda a lei, né? Que não eram os 10 mandamentos, né? São 613 leis, se não me falha a memória. Então, em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Atos 15, 5 e 6 diz assim: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los
e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar esta questão. Então, a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito, né? Está lá em Atos 15, 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, né? Isso não podia, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem, né? Então ali Paulo passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Paulo diz isso em Efésios 3:3. A circuncisão somos nós, né? Tópico 2. Estranhos ao concerto da promessa. Ponto 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo faz a memória que naquele tempo, né, Paulo diz, olha, naquele tempo vocês eram sem Cristo, né? Isto é, antes da regeneração, antes da salvação. Eles viviam imersos no paganismo e, portanto, estavam sem Jesus Cristo, né? Então, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, né? Jesus disse ali em João 4:22, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, né? Então, isso também significa que eles desconheciam a Cristo, né? Como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, né? Então, era uma obrigação dos judeus, é uma obrigação da igreja, levar ao povo, levar aos gentios, né, o conhecimento de Cristo, o verdadeiro Deus, o Salvador, aquele que morreu, que sofreu pelos nossos pecados, para salvar, né, a alma perdida e para tirar das mãos do inimigo. Ponto 2. Separados da comunidade de Israel. Então, ainda no versículo 12, Paulo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Paulo diz lá, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Não tinha esperança, sem esperança e sem Deus no mundo, né? Estavam perdidos. Então eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, né? Mas também não faziam parte do povo escolhido. Então, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, conforme Paulo diz lá em Romanos 9:4. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Okay? Isso é do povo de Israel, né? Então, isso tudo pertence ao povo de Israel, né? Então, a salvação vem dos judeus, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Então, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão,
Gálatas 3:29 vai nos dizer isso. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa, né? Ponto 3. Alienados aos pactos da promessa. Então, uma vez os gentios ali separados da comunidade de Israel, desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Então, estes pactos giravam em torno de grandes promessas do advento do Messias, né, de Jesus. Atos 13:32 diz assim: nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, né? Então, os pactos do Antigo Testamento, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico, né? Esses pactos eram reiterados da promessa messiânica. Então, os gentios não tinham noção desses pactos e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica, né? Então, estavam ali acreditando em outros deuses, né? No seu mundo ali pagão, né? E não tinham o conhecimento de Cristo Jesus, né? Mas agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. Então, alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, né? Então, estavam ali sem Cristo, estavam ali perdidos, mas através de Cristo Jesus, do seu sangue derramado, né, teve ali a maravilhosa promessa recebida de Deus, né? Tópico 3, sem esperança e sem Deus. Ponto 1, desprovidos de esperança. Efésios 2:12 diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, né? Salmo 130 vai dizer: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, né? Então, a esperança é confiar, é acreditar, né? É você ter ali a fidelidade, né? Quando você tem uma esperança que algo venha acontecer, você tem o que? Uma confiança que aquilo venha a acontecer, né? Então, a esperança traz a ideia de confiança na Bíblia Sagrada, né? Então, podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, não acreditavam na ressurreição, né? Em Atos 17:32, diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez, né? Não deram muita importância, não acreditavam na ressurreição. Então, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, né? Então, Deus decidiu incluir, através de Cristo Jesus, os gentios, nós, né? Todos aqueles que não fazem parte do povo judeu gentio. E Deus, então, decretou incluir no plano de salvação, mas eles mesmos ignoraram essa promessa, né? Então, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelada a ausência de Deus, né? Ou seja, não tinha ali a ausência de Deus, não tinha
não estavam ali na presença do Senhor, né? Então estavam sem Deus, estavam ali perturbados, estavam ali cheio de incerteza, cheio de medos, né? Sem Deus no mundo, ponto 2. Efésios 2,12 diz lá, né? Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade, né? Muito pelo contrário, eles criam em vários deuses, né? Praticavam ali eram ali politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses, né? Não o verdadeiro Deus. Então, assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Então, isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Então, trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né? Então Deus, pela sua imensa misericórdia, enviou o seu Filho Jesus, né? Para que todos viessem conhecer o verdadeiro Deus, o único Deus, né? E a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Amém? Conclusão diz: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados a um concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do poder divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus, né? Bendito seja o santo nome do Senhor, para sempre. Amém? Então, outra hora sem Deus, outra hora incircuncisos, mas através de Cristo temos Deus, através de Cristo somos circuncidados de coração. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, e se Deus assim nos permitir, até a próxima aula, em nome de Jesus.